Muito boa tarde, sejam bem-vindos à quarta sessão deste ciclo de webinars para a Administração Pública que o INA tem vindo a realizar e que vai decorrer até ao dia 29 de maio. Já temos muita gente a entrar na sala e, portanto, dou as boas-vindas a todos e a todas que estão a entrar na nossa sala. Hoje o tema do nosso webinar é a gestão de projetos em teletrabalho. E para dar início a esta sessão, convido o Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. José Couto. Boa tarde, um cumprimento a todos e a todas. Dizer-vos que se a minha pronúncia atrapalhar em alguma coisa, podem sempre acompanhar a língua gestual portuguesa, que é uma coisa altamente enriquecedora da nossa língua. E, portanto, queria começar por vos dizer que em pouco mais de 2 semanas, entre aquilo que foi o despacho de 2 de março que mandava a Administração Pública estabelecer planos de contingência no âmbito da atual pandemia, conseguimos fazer com que todos os trabalhadores da Administração Pública que podiam exercer as suas funções fora do local de trabalho e através de tecnologias de informação, passassem para teletrabalho. Esta operação começou com a elaboração desses planos de contingência, onde se identificaram os trabalhadores e se fez um levantamento dos equipamentos disponíveis e que em princípio devem ser disponibilizados pelo empregador, mas que contaram também com um conjunto de equipamentos dos próprios trabalhadores. Foi necessário fazer um conjunto de programação, de preparação desses equipamentos para esta modalidade de trabalho e foram emitidas um conjunto de orientações muito concretas, quer em matéria de direitos laborais, a salvaguarda dos períodos normais de trabalho, que têm que ver com a remuneração e rendimentos e com o direito à privacidade, quer do próprio teletrabalhador, quer da sua própria família. Este movimento que foi possível fazer em tão pouco tempo não deve ser um movimento para abandonar na administração pública. A senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública já disse que o objetivo é chegar a 25% de teletrabalhadores em permanência e o teletrabalho não sendo uma novidade na administração pública, esta experiência serviu em muito para ultrapassar resistências ou visões mais conservadoras sobre aquilo que é o propósito do teletrabalho. O programa de governo já previa uma forte aposta nesta modalidade de trabalho, porque entendemos que é uma boa forma, uma excelente forma de promover a autonomia de trabalhadores e uma flexibilização da gestão do próprio trabalho que permita uma conciliação da vida familiar com a vida profissional e uma melhor gestão do tempo de trabalho de cada trabalhador. Naturalmente que isto é um enorme desafio que daqui em diante temos que incentivar e de alguma maneira apostar. E, portanto, diria que estes objetivos não só se conseguem estes objetivos mais diretos na relação do empregador público com os seus trabalhadores, mas também consegue um conjunto de reflexos alinhados com os grandes objetivos também do programa de governo, quer ao nível da transição digital, quer ao nível das emissões de CO2. Temos vindo a saber que eles diminuíram bastante nos países fustigados pela pandemia e esta também é uma boa forma de o conseguir. A própria vocação transversal desta área governativa pretendeu justamente que a administração pública trabalhe cada vez mais em rede e para além das fronteiras das organizações e das próprias hierarquias e das lógicas mais formais e dos circuitos mais formais a que está habituada.
E, portanto, foi desenvolvido aqui um trabalho colaborativo, em concreto já foi possível emitir guias de publicação e outros instrumentos. Esta própria ação em que aqui estamos é um desses instrumentos de trabalho colaborativo e que foi possível emitir um conjunto de ações, digamos assim, e de projetos focados em, grosso modo, cinco áreas fundamentais. Modelos de gestão, saúde e segurança no trabalho, promoção de inovação, difusão e qualidade da informação associada a cada uma dessas áreas e a própria formação à distância e aquilo que estamos aqui a fazer, discutir estes assuntos de forma mais interativa. Foram 22 projetos com a participação de equipes multidisciplinares, quer do setor público, quer da própria sociedade civil, que certamente deixará um lastro e rastro no futuro da administração pública e é isso, sobretudo, que pretendemos. Um destes instrumentos foi justamente o guia para a gestão de projetos em teletrabalho, que pode ser consultado na página do INA, como todos os outros instrumentos de que vos falei e que foram produzidos com enorme esforço das equipes que tiveram associadas à sua elaboração, quer do próprio INA, teve aqui um papel fundamental e de alguma coordenação, digamos assim, mas de tudo, das mais diversas entidades que foram muito importantes no seu esforço, quer de trabalhadores, quer de dirigentes, para os produzir da forma adequada que nós queremos incentivar, que é esta forma colaborativa e transversal de trabalho. E, portanto, a gestão de projetos em teletrabalho determina um conjunto de competências e de capacidades diversas, quer ao nível do planeamento, da organização, da liderança, do controle, que não sendo exclusivas desse modelo de trabalho, exigem aqui novos modelos e novas abordagens de saberes, quer conceptuais, quer comportamentais, quer práticos, que exigem formas inovadoras de gestão e de cooperação entre dirigentes e trabalhadores. São indirizos para estes novos desafios que ficaram agora sistematizados nestes instrumentos e que foram elaborados a propósito da pandemia, mas que devem ser assimilados paulatinamente para a administração pública e que devem criar este futuro de novo relacionamento com as tecnologias de informação e com as novas formas de trabalho. Portanto, deixo-me dar aqui os parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos na sua elaboração, agradecer o trabalho e o esforço de, em tão pouco tempo, conseguir produzir um trabalho com tanta qualidade e que certamente será bastante útil e bastante importante para a administração pública, para os seus dirigentes, como instrumentos de orientação para estas novas formas de trabalho. Isto não dispensa, naturalmente, as formas imaginativas que a própria administração pública no seu dia-a-dia vai criando, são apenas orientações, são apenas indirizos para esta gestão de projetos em teletrabalho, mas portanto, a realidade deve ser sempre mais imaginativa e sempre mais profícua que estas próprias orientações que são dadas, mas temos aqui um instrumento bastante fácil de leitura e de bastante fácil implementação que acho que produzirá muitos frutos nos próximos tempos e que já produziu nestes tempos de pandemia e que deixará certamente uma nova forma de atuação da atividade administrativa, o que me deixa muito contente e muito esperançoso no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora iniciar o debate sobre o tema da gestão de projetos em teletrabalho e no painel de conferencistas temos o Dr. Abel Carreira, Diretor de Serviços de Promoção da Inovação na Gestão do INA, o Dr.
Pedro Ingrácia, diretor do Planeamento Estratégico e Controle de Gestão da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, mais conhecido por ESPAP, e o engenheiro Tito Vieira, diretor do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, CEGER. Vai moderar o debate a doutora Elsa Belo, a diretora de Serviços da Formação e Qualificação do INA, e agradeço imenso por estarem aqui connosco e terem aceito o nosso convite. Durante a sessão, os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no vosso ecrã com a designação de QA, de Questions and Answers, e colocarem as vossas questões que serão respondidas no final da sessão. Na sessão vai estar também connosco, e já estão a ver a doutora Sofia Figueiredo e o doutor Luís Oriola, que poderá também vir a estar na sessão, que estão a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Sem mais demoras, eu passo a palavra à doutora Elsa Belo. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, boa tarde aos senhores conferencistas aqui presentes e a todos os participantes nesta sessão. O Sr. Secretário de Estado já me retirou a primeira pergunta. A primeira questão que eu iria colocar era exatamente o enquadramento deste projeto de criação deste guia, da criação de um guia para a gestão de projetos. Este projeto inicial que estava então integrado no plano de trabalho colaborativo, neste grande chapéu que serviu de base para o trabalho desenvolvido. Ainda assim coloco uma questão à doutora Abel Carreira, apenas para reforçar esta importância deste guia neste momento em que nós estamos a viver atualmente. Um pequeno apontamento só para a ligação depois para o resto da conversa que vamos ter a seguir. Cumprimentar todos os presentes no painel, cumprimentar também a abertura e a moderação e também quem faz a interpretação gestual, cumprimentar todos os participantes que estão no webinar. De facto, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, fez um enquadramento muito estruturante daquilo que foi a iniciativa deste plano de trabalho colaborativo na administração pública. Apenas referir, dada a nossa participação também neste âmbito, que estiveram envolvidos 75 participantes de 27 entidades e que redundaram de facto em 22 projetos das 6 áreas identificadas, desde a construção de instrumentos de apoio prático até instrumentos de formação à distância, entre outros. No caso concreto da gestão de projetos em teletrabalho, que é um desses 22 projetos, referir que estiveram envolvidas 6 entidades, para além dos elementos que estão aqui presentes também outros elementos na equipa, numa equipa total de 10, a ESPAP, CEGER, o INA, mas também a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, elementos da Polícia Judiciária e também da Agência para a Modernização Administrativa, e penso que com isto abrangi todos. Na prática, o produto, o resultado do nosso trabalho é simultaneamente um processo e um resultado. Processo, porque nós estivemos a trabalhar no desenvolvimento de um guia de gestão de projeto e nós estávamos num projeto e estávamos a fazê-lo à distância em teletrabalho. E, portanto, daí que algumas das aprendizagens, das lições aprendidas e dos conteúdos que constam desse mesmo guia resultaram da experiência não só acumulada de cada um dos profissionais, mas também daquilo que foi a aprendizagem daquele momento particular. Dizer-vos também que a preocupação na construção deste instrumento é que ele pudesse ser orgânico. Quer isto dizer que tinha e tem condições de ser desenvolvido, de evoluir e melhorar também numa perspectiva de trabalho colaborativo, sobretudo nas aprendizagens que vierem da sua aplicação prática e dos testemunhos que aí possamos obter, e também referir que uma das preocupações principais na elaboração deste trabalho é que ele não servisse apenas um momento de contingência, este momento extraordinário, mas que fosse um instrumento duradouro de continuidade e que pudesse apoiar quem trabalha neste modelo organizativo e que esteja sobretudo ligado à vertente de projetos. Última nota, foi particularmente interessante trabalhar na gestão de projetos em teletrabalho porque é um instrumento privilegiado de fazer acontecer, de olhar para a realidade e introduzir melhorias, quer no modelo de organização, quer nos modelos de funcionamento, quer nos processos, mas também naquilo que pode resultar em produtos e em serviços que são disponibilizados
aos cidadãos e às empresas. Portanto, estamos a falar de um instrumento operativo, pragmático, com muitas sugestões concretas, com muitas dicas, entre aspas, se quisermos utilizar esta expressão, e que podem ser plenamente aproveitadas quem está em fases iniciais ou fases intermédias de gestão de projeto. Obrigada, Abel. Depois deste segundo enquadramento, este resumo do que é que foi este projeto, dirijo-me agora ao Pedro Engrácia para sabermos como é que é possível cumprir o ciclo de gestão de projetos neste contexto atual. Que metodologias devem ser seguidas e, de alguma forma, se necessário, adaptadas? Eu, antes de mais, queria agradecer em nome da ESPAP também a oportunidade de participarmos neste trabalho. Foi muito enriquecedor e que revelou que todos nós temos sempre muito a aprender de todos, independentemente da natureza das organizações, dentro do setor público, ou do grau de experiência que cada uma das pessoas tem. E todas tinham experiências e valências muito diferentes, e acho que foi muito enriquecedor para todos. Quanto à pergunta em concreto, aquilo que se diz na essência é que gerir projetos é gerir comunicação e gerir as expectativas das pessoas que estão em volta do projeto, dos stakeholders. Portanto, é especialmente desafiante neste momento em que não podemos ter interações cara a cara, pessoais, como estamos habituados em situação normal, continuar a ter o mesmo nível de comunicação, o mesmo nível de efetividade naquilo que dizemos e na forma como somos percebidos. Por isso, aquilo que tivemos a preocupação de fazer foi de estruturar a informação de forma a que fosse fácil de ler. Também tentámos fazer algo muito interessante, parece-me, que é clarificar que o papel do gestor de projeto, muito mais do que alguém que mantém a documentação em dia, é que ele é um facilitador da comunicação. É ele que vai ligar todas as pessoas que estão a trabalhar no projeto, aqueles que são o cliente, os stakeholders, aqueles que são impactados pelo projeto por outras razões, e vai tentar gerir as expectativas de todos. Por isso é mais desafiante fazê-lo em teletrabalho. Aquilo que propusemos neste guia foi, não aderindo a nenhuma das metodologias em concreto, e portanto tentando ter uma linguagem o mais agnóstica às metodologias que estão no mercado possível, para que pudesse ser acessível a qualquer uma das pessoas que nosso colega no setor público, ou até no setor privado, queira seguir esta forma de gerir, conseguir fazê-lo de uma forma fácil, quase que transformando cada uma das asserções deste guia numa checklist que possa percorrer posteriormente, e tentar identificar 3 aspectos-chave no início. Primeiro, quem é que está a pedir o projeto, quem é que é responsável por esclarecer o que é que se pretende com a transformação que está a ser incutida pelo projeto, mas também quem é que irá participar na construção do projeto e quem é que serão as pessoas que vão ser impactadas pelo projeto. E às vezes são pessoas que não estão envolvidas, são pessoas que não estão nas reuniões que marcamos, sejam elas virtuais ou físicas, mas pessoas que, por uma ou outra razão, são impactadas com aquele que é o nosso trabalho do dia a dia. Depois, o segundo aspecto-chave é percebermos o que é que está envolvido. O que é que pretendemos atingir como objetivos do projeto. Isso é algo que normalmente é enunciado de uma forma que pode não ser tão clara quanto o desejável. Precisamos que sejam objetivos, perdão, por um lado alcançáveis, concretos, mas que também sejam aferíveis e possam ser definidos sempre em articulação com aqueles que estão em redor do projeto. Depois, há um terceiro aspecto-chave, que é perceber quando é que aquilo que é desejado tem que ser entregue. Nós, por exemplo, neste projeto tivemos um prazo ambicioso. Se o entregássemos 2 ou 3 meses depois, não teria o mesmo interesse, porque era neste momento que havia uma necessidade que tinha que ser suprida e a equipa empenhou-se toda em entregar em tempo e em qualidade, esperamos que assim seja considerado por todos. Não é? Portanto, o timing era algo importante. E depois, quais os riscos que esta atividade pode trazer para a organização e para o sucesso do projeto. E estas coisas têm que ser equacionadas antes de nos lançarmos a fazer o projeto, para percebermos claramente qual é a tarefa, se é algo que pode ser feito de uma forma mais simples, ou se exige maior controlo, se exige mais articulação, ou se é algo que toda a gente compreende.
por último, a questão de como é que vamos fazer, como é que a equipa se coordenará, quanto tempo é que cada pessoa da equipa irá afetar ao projeto durante a semana ou durante o mês, quais é que são os processos que vão ser usados. Será que vamos usar os processos da entidade que têm mais maturidade? Vamos usar processos mais simples porque não é exigível mais do que isso? E por último, se teremos ou não que pôr em place, se teremos que articular processos de controlo efetivos, porque estamos a falar de coisas de grande impacto, ou se podemos apostar na agilidade e numa interação maior com os nossos stakeholders, porque essas são coisas perdão, que podem ser facilmente torneadas durante o projeto. Se esta preparação for feita e for ponderada, toda a parte da execução e do controle do projeto ficará muito facilitada. Outro ponto-chave, e termino já de seguida, é a parte final do projeto. Porque se o projeto for bem preparado, a execução torna-se mais fácil. Depois, quando estamos a terminar o projeto, é importante que tudo aquilo que foi previsto no início foi entregue. Ou se não foi, há uma boa razão para não ter sido. E também que tenham sido capturadas as lições aprendidas. E muitas vezes, quando nós olhamos para as lições aprendidas, e eu queria gastar aqui uns 30 segundos neste tema, fala-se naquilo que correu bem ou naquilo que correu mal no projeto. Para mim, isso não são lições aprendidas, são só lições identificadas. Precisamos depois passar à prática e modificar a nossa organização para que ela possa embeber aquilo que foi verdadeiramente aprendido. E se o conseguirmos fazer, então sim, a lição que foi identificada foi passada à prática, a organização transformou-se e tornou-se, por essa via, uma lição aprendida dentro da organização. E todos ganhamos valor com isso. Bem, obrigada, Pedro. Uma forma muito também rápida, também para o Abel Carreira. Qual é a importância deste que o Pedro falou das equipas e das pessoas? Qual é a importância do envolvimento das pessoas e das equipas neste contexto real de trabalho e de forma a assegurar o sucesso que os projetos pretendem? Eu tenho a pergunta mais fácil e a mais difícil de responder. Mais fácil porque sistematicamente dizemos que as pessoas são o ativo principal e são aquelas que fazem a diferença. O mais difícil porque temos que traduzir palavras na prática, em ação. E o que neste trabalho que nós fizemos, que abrangeu o ciclo de gestão de projeto, que abrangeu pessoas, que abrangeu instrumentos ligados às ferramentas digitais, este componente humano foi também um que nos mereceu a atenção e sobre o qual nós produzimos algumas sugestões. Identificávamos aqui genericamente 4 aspectos que nos pareceram fatores de crítico de sucesso para termos pessoas e equipas que possam conduzir o processo a bom porto, ou na expressão habitual que muitas vezes utilizamos de levar a carta à Garcia. A primeira é a abertura ao desafio e a abertura à mudança. Temos pessoas que interpretem bem a necessidade de rapidamente se adaptarem, de adequarem modos de funcionamento flexíveis e que, por força disso, também possam ajudar a produzir respostas rápidas. Só uma nota de passagem, alguns de nós, dos 10 elementos desta equipe de projeto, não nos conhecíamos e não tínhamos tido a oportunidade ainda de trabalhar. Alguns sim, mas seguramente os 10 não. Como o Pedro em Grácia há pouco referiu e bem, e foi dizendo ao longo do projeto, é que o criar encargos, sobretudo na variável de tempo, era tão significativo. Estamos aqui com um problema do Abel que está... E isto está a ser conseguido, a administração pública de uma forma universal, temos de vir. A segunda ideia é competências. As questões do projeto, do âmbito que é definido, do orçamento, dos parâmetros de qualidade ativa. Não sei se estamos todos com o problema de ouvir, de ligação do Abel. Já estou de novo? Já. Não sei se foi quebra de sinal da minha parte, mas estava eu a dizer, e retomando, portanto,
as competências necessárias para garantir o resultado são fundamentais. Estamos a falar de competências técnicas, de comportamento, de gestão, que levam depois que se dividam as responsabilidades e aquilo que cada um deve contribuir para o projeto. Mas é fundamental que haja esta adequação. A terceira ideia é, um terceiro fator crítico de sucesso, diversidade. É mais fácil trabalhar com quem pensa da mesma maneira que nós e funciona no mesmo comprimento de onda. As coisas parecem que estão mais facilitadas. Mas a verdade que é a diferença e a diversidade que ajuda a ver os diferentes ângulos das situações e a introduzir, muitas vezes, componentes de inovação e componentes de melhoria. E, portanto, olhar para uma equipa que é heterogénea, que tem perfis mais técnicos, perfis mais operativos e pragmáticos, perfis mais criativos, mais relacionais, podem, ao fim e ao cabo, constituir ingredientes de uma equipa que será bem-sucedida. Por último, como já referi várias vezes, é a equipa. E a equipa entenda-se como uma unidade que depois vai poder produzir resultados que são maiores do que o contributo individual. Temos vivido desafios significativos, estamos a trabalhar à distância, estamos a trabalhar à distância também em condições exigentes, excepcionais de confinamento, o que quer dizer que muitas vezes o equilíbrio entre vida pessoal, profissional, familiar, coloca-se de uma forma muito clara. Quer dizer que também, em alguns casos, o isolamento social pode ser uma variável a ter em linha de conta. Isto tudo para dizer que se tivermos pessoas que estão alinhadas, que estão diversas nas suas competências e orientadas, mas também equilibradas na forma como devem conduzir a sua atividade e na coesão que têm com os diferentes elementos, temos probabilidade de ter resultados superiores. Sempre com esta preocupação de equilibrar a orientação para a tarefa e para o resultado, mas também aquilo que é necessário em termos de estabilidade e dinâmica de equipa. Novamente, no pressuposto que as pessoas fazem diferença. Só para terminar o último apontamento, sugerimos no nosso guia que as reuniões são, entre outras ferramentas, um instrumento privilegiado de trabalho. E nós fazemos muitas reuniões, todos nós que estamos aqui presentes, os que estão na audiência, e todos nós temos ideias e experiências do que é que são reuniões e como é que elas devem funcionar. Algumas das sugestões muito claras que nós fazemos é, por exemplo, distinguir o que é uma agenda e o que é uma reunião com objetivos. A reunião com objetivos, no final, ela está orientada a um tempo útil e sai-se lá com decisões. Importante também registar que no acompanhamento das decisões as coisas devem ser feitas, portanto, entre intervalo de reuniões é fundamental o trabalho e toda a preparação que é feita. E por último, fundamental também neste exercício não voltar a tomar decisões sobre decisões que já foram tomadas, a não ser que elas sejam importantes para este processo. E com isto acho que abrangei os pontos que queria transmitir. Muito obrigado. Obrigada, Abel. Dirijo agora a pergunta ao Tito Vieira. Como selecionamos as ferramentas digitais de comunicação e colaboração, tendo em conta que devemos ter em consideração as questões da segurança dos dados, a segurança informática e que cuidados devem ser tidos neste ambiente? Bem, obrigado. Queria começar também por dar uma palavra de agradecimento em nome do CEGER do convite que aqui foi feito e dizer que quer na parte de produção do documento, quer agora para esta sessão, é um gosto poder participar e, portanto, fazer esta partilha que também nos enriquece muito nesta troca de ideias que fomos tendo e que vamos tendo e que certamente ao longo da tarde de hoje também ainda podemos aprofundar. Eu queria começar por responder à pergunta de uma forma um pouco provocatória, só para, digamos, para cativar também a audiência que nos segue. Isto porque, do meu ponto de vista, a tecnologia verdadeiramente não devia ser um problema na gestão de projetos. E se o foi, quer-me parecer que nos organismos em que tal aconteceu, porventura havia insuficiências que estavam na altura de serem cobertas. Quer dizer, eu tenho esta percepção, porquê? Porque, na verdade, o que tivemos que fazer no teletrabalho de gestão de projetos, em certa medida, do ponto de vista tecnológico, são necessidades que deviam estar cobertas e, portanto, deviam ser providenciadas em contexto organizacional, até para o trabalho dentro das barreiras, dentro do perímetro da organização. Portanto, eu não perspectivo que o teletrabalho exija, no contexto de projetos, ferramentas novas, para além daquelas que todos os organismos deveriam ter e providenciar aos seus trabalhadores para fazerem a gestão de projetos dentro das barreiras físicas do organismo.
E, portanto, dito isto, eu queria também dizer o seguinte: é certo que reconheço que isto foi muito rápido e, portanto, nem todos os projetos estavam a ocorrer dentro do perímetro físico dos organismos. De um dia para o outro as pessoas não estavam lá e, portanto, houve certamente ajustes que foi necessário fazer, mas essencialmente na maneira como se acedia à informação, porque se os organismos tivessem já alicerçado a gestão de projetos em termos de ferramentas tecnológicas, o tema não seria não ter esse suporte, o tema seria como chegar à informação que estava, digamos, apenas disponível dentro de um certo perímetro. E, portanto, isto revela aqui, do meu ponto de vista, dois aspectos. O aspecto das tecnologias de suporte à gestão de projetos e depois a capacidade de eu poder chegar a essa tecnologia a partir de um sítio que não é o meu local habitual de trabalho. Começando por esta última, que digamos que é mais fácil de responder, que é, enfim, hoje em dia há imensa tecnologia para isso, portanto, nesta fase não iria entrar em detalhe, mas depois se quiserem podemos aprofundar. Há imensa tecnologia que de forma segura introduz capacidade nas organizações para permitir aos seus colaboradores que acedam remotamente aos conteúdos e que, digamos, colaborem remotamente e ajam sobre eles da forma que entenderem por conveniente. E, portanto, há aqui, de facto, uma dimensão tecnológica, isto é, a infraestrutura tem que suportar e, se não suportar, tem que ser ajustada. E depois há a dimensão, que essa sim acho que vale a pena mais, que também é mais fácil de denunciar, mas paradoxalmente, do meu ponto de vista, é mais difícil de resolver. E que, na verdade, ligo aqui ao ponto com que introduzi, eu acho que estamos num tema que não é um tema tecnológico, esta gestão de projetos em teletrabalho, do meu ponto de vista é um tema cultural. Isto é, na verdade, a maior parte de nós tínhamos tecnologia dentro da organização, mas ela não estava a ser completamente explorada. O afastamento abrupto e repentino de um dia para o outro, termos que continuar a trabalhar e não termos as coisas em cima da secretária, aguçou a necessidade das pessoas, bom, então como é que eu consigo ultrapassar esta barreira? E, portanto, houve aqui um empurrão, uma força que motivou todos a chegar mais rapidamente ao ponto em que, porventura, já internamente lhes era permitido. E, digamos, aqui vejo o tema da questão de usar a tecnologia. Em síntese, do ponto de vista da infraestrutura, vejo que, do meu ponto de vista, houve certamente situações em que houve pequenos apontamentos introduzidos nas redes de telecomunicação para as pessoas poderem aceder à tecnologia, mas acredito que o desafio tenha sido mais no uso da tecnologia que os organismos já tinham a dispor. Mas se olharmos para o ciclo digamos, em que um projeto normalmente se desenvolve, quer dizer, ele é pensado, ele é depois planeado, executado e encerrado, como dizia há pouco o Pedro, eu acho que vale a pena ver ao longo deste ciclo de vida que tipo de ferramentas, e ligado também à questão que me fez, de que ferramentas é que podemos escolher, que ferramentas é que podemos usar para estas várias fases do projeto. E aqui, uma vez mais, quero dizer, vemos o tema como o Pedro dizia, da comunicação, é fundamental comunicar, mas isso já o é na gestão de projetos dentro das nossas paredes, portanto, já o é. O tema agora é como é que eu comunico à distância, mas já o é. O tema da colaboração, e aqui sim, do meu ponto de vista, reside o maior salto cultural que, porventura, esta pandemia evidenciou em termos de fragilidades, e o tema que também acho que, do que me deve observar, vejo com enormes lacunas e enormes oportunidades de melhoria, que é o tema da gestão da informação e depois a progressão até à gestão do conhecimento que essa informação agregada pode providenciar. E, portanto, vejam então que ao longo do ciclo de vida deste projeto temos 3 áreas, digamos, relevantes em termos tecnológicos. O tema da comunicação, ou a área da comunicação, a área da colaboração e a área da gestão da informação, se quiserem, do conhecimento ou até dos dados. A primeira, eu acho que a primeira é absolutamente óbvia, do ponto de vista da comunicação, quantos de nós, antes da pandemia, não usávamos já a videoconferência, ou pelo menos não tínhamos esses recursos, não podíamos fazer videochamada, ou quantos, quer dizer, aqui não houve nenhum salto, se calhar houve uma maior intensidade do uso, mas a tecnologia estava lá, as pessoas já a usavam, porventura não a usavam para este fim, mas portanto não é um tema tecnológico, é um tema só voltando ao ponto que eu dizia, um tema cultural da pessoa interiorizar que pode fazer, talvez,
com uma forma mais ágil e, portanto, ganhando eficiência, se usar tecnologia para o tema da comunicação. E, aliás, pode ser mais efetiva, porque, como se dizia há pouco, entre a reunião com uma agenda e depois com uma ata, nós podemos ter hoje, com a tecnologia, a capacidade de fazer um registro de tudo que vai acontecendo no projeto, quase numa lógica de Twitter do projeto, não é? Em que esse acervo documental vai sendo construído, não é construído em momentos, ele vai sendo construído ao longo do dia, de cada dia de trabalho da equipa toda, e, portanto, fica esse acervo documentado. Dizia eu há pouco, a segunda área para mim é mais relevante, de facto, e é aqui que eu vejo um salto cultural enorme que esta pandemia nos trouxe e nos pode deixar como uma grande oportunidade, que é o tema da colaboração. Colaborar não significa nós sermos simpáticos uns com os outros e estarmos disponíveis para partilharmos conhecimento e informação. Do meu ponto de vista, colaborar vai mais longe que isso. E um exemplo concreto na gestão de projetos e que se pode ver como um exemplo prático, quer dizer, quantos de nós, no passado, porventura enviávamos por e-mail um documento qualquer, pedindo às pessoas para contribuírem, e se calhar enviava-se para vários, pedindo contributos, e depois alguém fazia a agregação desses contributos, que depois era muito trabalhoso, porque não se sabia exatamente quem mudou o quê, e às tantas havia uma alteração de última hora que não foi contemplada. Isto era, porventura, um modelo que certas organizações usavam, isto é claramente um modelo que se evidencia como insuficiente, mas já o era antes da pandemia, e, portanto, qual é a evolução? A evolução é deixar este método de trabalho, que é muito ineficiente, para um método de trabalho assente na produção colaborativa, ou se quiser, na co-criação de produtos. Quer dizer, e aqui a tecnologia, uma vez mais, já existe, é absolutamente há anos, talvez há mais de uma década que existe tecnologia para este efeito, que é a pessoa, se precisa de criar um documento de projeto, seja um caderno de encargos, seja um plano, em vez de fazer no seu e-mail ou no seu, passa digamos, a publicidade no seu Word, digo só isto porque é talvez a ferramenta mais utilizada, não, deve evoluir para um método de pensamento, para uma cultura que é eu com quem preciso colaborar, com quem posso construir esta peça do projeto. E então, desde o momento zero, partir de uma página em branco com todos e todos colaborarem simultaneamente. Há pouco o Abel dizia que este projeto de gestão de projetos em teletrabalho foi exatamente construído assim, construído num documento que começou, todos demos os nossos inputs e o documento não circulou por e-mail por ninguém, não houve o risco de haver versões que ficaram perdidas ou alguma coisa que ficou tratada. E, portanto, este é um aspecto que, do meu ponto de vista, espero bem que, digamos, do meu ponto de vista, foi talvez um revelador de uma insuficiência que já existia e espero bem, dizia eu, que depois desta pandemia, esta cultura de colaboração por oposição a iterações fique. O tema da gestão da informação é verdadeiramente mais relevante. E esse depende muito também de uma perspectiva estratégica dos gestores de tecnologia dos organismos. Isto porque todos nós podemos, digamos, na ausência de melhor informação, gerimos a documentação, a informação, o conhecimento que temos do projeto com aquilo que sabemos. E, portanto, na ausência de melhor, porventura, uma pasta de arquivo no computador, o e-mail, são alternativas que nos aparecem como uma primeira hipótese para o fazer. Ora, isto, do meu ponto de vista, também é revelador de uma insuficiência que urge ultrapassar. E urge ultrapassar porque gerir conhecimento, gerir informação por e-mail é, a meu ver, algo que é despropositado, porque, quer dizer, o e-mail é uma coisa, em geral, uma ferramenta de comunicação, não é uma ferramenta de gestão de conhecimento nem de informação e, portanto, ele deve ser usado para comunicar e não para gerir informação. E para gerir informação, se for o caso de gestão de projetos, há imensas ferramentas com capacidade para fazer isso, em que nos tratam todo o acervo documental do projeto, permitem ligar essa gestão com as ferramentas de comunicação e tudo isso de uma forma, digamos, estruturada, organizada, que vai para além do ciclo de vida da primeira fase do projeto, quer dizer, se o projeto terminar e depois seguir, todo esse acervo fica estruturado e quem vier a seguir pode pegar e, digamos, melhorá-lo, mas sem perda de informação. Enfim, eu se calhar para já ficar por aqui, porque nesta primeira ronda depois for preciso aprofundar, mas queria então dizer
revoltar ao ponto inicial, que é, do meu ponto de vista, de facto, esta pandemia, em termos de gestão de projeto, se mostrou insuficiências, foi um bom sinal, porque foi uma oportunidade para resolver, mas também foi uma oportunidade para esses organismos poderem dar um salto que, porventura, se exigia, mesmo que o teletrabalho não fosse necessário. Muito obrigada. Vou fazer uma última ronda de perguntas antes de passarmos aqui para as questões que a Jesus irá identificar aqui por parte dos nossos participantes. Muito rapidamente, posso começar pelo Pedro Engrácia. 2 boas práticas para mantermos para além desta pandemia em que estamos e desta realidade. Ou seja, 2 boas práticas de gestão de projetos que devemos manter. 2 apenas. Só 2 não é fácil. De muitas, exato. De muitas que vos vêm à cabeça, mas para sermos aqui cirúrgicos. Uma boa prática que está muito enunciada e em algumas entidades já implementada é a gestão matricial. E isso considero que é uma boa prática, e todas as entidades que durante a pandemia foram confrontadas com a pandemia, que tinham um modelo de gestão mais matricial, normalmente viram a sua atividade potenciada. Porquê? Porque ao trabalharmos de forma matricial, conseguimos que as pessoas à nossa volta tenham maior autonomia e, na verdade, quando comunicamos de nossa casa para a casa do nosso colega, não estamos a promover uma reunião com 10 pessoas, normalmente é 1 a 1 ou 2 a 2. E, portanto, é muito mais fácil e muito mais produtivo quando conseguimos que os nossos colegas tenham o conhecimento e o empowerment para decidir as coisas do projeto sem terem que estar constantemente a recorrer à hierarquia. A segunda boa prática que eu queria enunciar, e é uma experiência que temos da ESPAP, a ESPAP há muitos anos fez um esforço para implementar uma ferramenta de gestão de projeto centralizada e os resultados viram-se agora, porque todas aquelas questões que o Tito mencionava, de centralização da informação, de atualizar a informação, de manter toda a gente up-to-date com o status do projeto, isso é uma coisa que é fácil e que nós conseguimos fazer simplesmente por carregar um botão. Mas não é uma coisa que se monta em termos de pandemia, é uma coisa que foi potenciada em termos de pandemia. Cumpri as 2 e fui muito rápido. Muito rápido, obrigada. Passo também esse desafio de rapidez, que é para depois também termos aqui as perguntas dos participantes, as 2 questões, essa questão com da identificação de 2 boas práticas aqui para o Abel Carreira, muito rapidamente. Eu responderia que uma das variáveis fundamentais é planeamento e organização. Planeamento e organização porque a gestão de projetos isso requer, porque o teletrabalho isso requer também, e portanto esta forma disciplinada e sistemática de trabalho ajuda a ganhos de eficiência de tempo e ajuda também depois até inclusive no próprio resultado que se obtém. A outra boa prática, ou se quisermos também fator crítico de sucesso, eu gosto de lhe chamar assim, que acho que é particularmente importante, tem a ver com o desenvolvimento rápido de competências das pessoas. Este momento foi uma oportunidade para que as pessoas rapidamente se confrontassem com situações que tinham que abordar e resolver problemas, e nós vamos desenvolvendo as competências à medida das necessidades. Quando as necessidades são prementes, são imediatas e são muito significativas, habitualmente o crescimento e o desenvolvimento acompanha. E, portanto, diria que essa vertente seria igualmente importante. Uma vertente mais hard skill, se posso utilizar a expressão, planeamento e organização, e outra mais de desenvolvimento pessoal e profissional. Obrigada, Abel, pela rapidez. Tito, o mesmo desafio? Eu, para não me repetir, para não repetir os colegas, acrescentaria ferramentas colaborativas. Portanto, deixem, em definitivo, se é que usavam os métodos clássicos de, digamos, mais monoposto, deixemos permanecer, para além da pandemia, o tema das ferramentas colaborativas, passemos a colaborar e a gerir a informação por gestão de conteúdos e não por fechar os conteúdos com formatos fechados ou coisas do género. Não, vamos gerir conteúdos e não bloquear conteúdos, portanto, colaboração. E o tema da agilidade. Eu sou um grande adepto de, perante um projeto, pensarmos exatamente qual é a maneira mais ágil de chegarmos onde queremos. E, portanto, ter o foco onde precisamos chegar e usar a tecnologia, usar os mecanismos que dispomos para rapidamente chegar lá, acho que era algo que devíamos também deixar
que é deixar que o pós-pandemia ficasse e como foi possível construir este projeto em concreto de uma forma muito ágil e muito efetiva, acho que é uma boa prática que, do meu ponto de vista, devia poder generalizar-se a tudo o que fosse possível. Muito obrigada. Depois desta ronda de boas práticas que devem perdurar e que algumas devem ser mesmo institucionalizadas nos nossos organismos. Passo a palavra à Maria de Jesus, que entretanto já terá uma recolha de questões que serão colocadas ao painel. Fazer 3 questões, como habitualmente costumamos fazer, para não nos perdermos. Uma delas é do João Simão e é muito direta sobre o guia de gestão de projetos. Ele pergunta se o guia de gestão de projetos em teletrabalho é dirigido aos quadros dirigentes ou pode ser útil também para os quadros intermédios. Depois, a Marta Rosado da Fonseca pergunta o que entendem por projeto. Não há cultura de planeamento com base em projetos, admitindo que as circunstâncias atuais mudarão o rumo do nosso trabalho. Não seria importante cada vez mais alinhar o orçamento com a definição prévia de projetos? E a Alicínia Milhomens pergunta, uma vez que há imensa tecnologia ao nosso dispor, para se aceder remotamente aos conteúdos, como por e-mail ou Teams, etc., não irá isso criar uma dispersão de comunicação relativamente à transmissão da informação entre o grupo de trabalho? Estas são 3 questões, de alguma forma, alguma mais assim operacional, ou seja, qual é a orientação deste guia, a outra mais ao nível dos recursos humanos não sei quem é que quer responder, se querem selecionar, sintam-se livres para identificar aqui. Posso passar a palavra ao Pedro Engrácia, seguindo aqui a mesma ordem, ao Pedro Engrácia para ou responder às 3 de uma forma muito rápida, não é? E termos aqui ou selecionar uma para dar resposta. Eu ia responder com um breve tópico em relação à primeira e à segunda, deixando algum espaço para que os colegas possam densificar. O espírito do grupo de trabalho em relação ao guia, que o guia fosse de utilização geral e para o benefício de todos. E com isto ligo agora à segunda pergunta, porque quando se fala sobre a forma como são construídos os planeamentos e a forma como os orçamentos são construídos e tudo isso, eu pegaria do tema de outra forma. A cultura de gestão de projetos internacionalmente tem sido construída ao longo de muitos anos. É necessário um processo de cimentação e de aculturação por parte das diferentes pessoas na sociedade. E só quando as coisas estão verdadeiramente enraizadas é que nós conseguimos efetivar a cultura de gestão de projetos de uma ponta à outra do processo de gestão. Eu diria que Portugal está no bom caminho, por um conjunto de coisas que têm acontecido nos últimos anos e também este seminário é um exemplo disso. Não sei se há muitos países no mundo onde temos a própria administração pública a promover seminários sobre gestão de projetos e sobre como fazê-lo em momentos mais difíceis como este. O trabalho que o INA tem feito de formação e de transmissão de conhecimento nesta área também é muito relevante. Portanto, eu diria que o guia é para todos e que é por este trabalho de aculturação e de fomento da cultura de gestão de projetos que vamos conseguir, a médio prazo, que os nossos processos de gestão também estejam adaptados a esta cultura de gestão por projeto. O Abel, relativamente à última questão que foi colocada, se calhar... Muito rapidamente, relativamente às ferramentas que podem ser utilizadas, suporte tecnológico ao trabalho para projetos, em teletrabalho no caso concreto, nós tivemos a preocupação de apresentar várias soluções. Como se dizia no início, o guia é orientativo, não é prescritivo. E dentro dessas soluções que apontámos, algumas eram software proprietário, outras eram de software livre, mas de todo modo, a escolha aqui terá muito a ver também com aquilo que é praticado na organização, quais são as plataformas que utiliza e que licenças tem, e esse, digamos assim, é um fator importante para colocar todos a trabalhar no mesmo denominador comum e nas mesmas ferramentas. Não obstante, essa é uma escolha muito, às vezes, institucional e, em alguns casos, até individual dos elementos e das equipas que trabalham com base nesse tipo de ferramentas.
Tito Vieira, a última questão falava-nos das questões dos recursos humanos e também da parte tecnológica e da seleção das ferramentas adaptadas. Sim, eu se calhar, se me permite, à pergunta 1 não tinha nada a acrescentar, há 2, acho que é um tema muito importante, de facto um projeto é um projeto e precisa de ter várias coisas, entre as quais recursos e tempo, não é? Um propósito, recursos e tempo. E do recurso inclui-se naturalmente o recurso na dimensão de capacidade humana e também de capacidade de recursos físicos e às vezes, se necessários, se não existirem todos, os financeiros para os poder providenciar. Portanto, estas coisas, de facto, para montar um projeto precisamos de as ter presente, mas isso não é nada diferente daquilo que qualquer projeto que até agora executávamos. Não é o teletrabalho que introduz aqui variáveis novas. No tema da dispersão da informação, pelo uso das ferramentas, este é um problema muito crítico, de facto, é uma questão muito interessante e ela é talvez um dos principais problemas que, do meu ponto de vista, as organizações hoje em dia enfrentam. E porquê? Porque, na verdade, na ausência de informação do ponto de vista organizacional, isto é, se a minha instituição não me providencia as ferramentas que eu preciso para poder ser ágil, para poder fazer o trabalho, o que é que nós fazemos? Todos nós hoje temos imensa informação que nos chega pelos telemóveis adentro, pelo computador, e portanto eu vou escolher a tecnologia que eu pessoalmente entendo que me serve para aquele propósito. Ora, isto é o que a gente mais tecnicamente chamamos do Shadow IT, portanto, tecnologia à margem daquela que é providenciada pela organização, e isto sim, de facto, é um problema enorme. Do meu ponto de vista, deveria ser cortado, ou seja, eu sou um adepto de que as tecnologias que não são providenciadas pela organização não deveriam ser usadas na organização, por vários motivos e também por razões de segurança, porque aquelas escolhas que nós fazemos pessoalmente podem até introduzir aquilo que nos parecem formas fáceis de resolver, por vezes algumas delas vêm com brindes, do ponto de vista de segurança, que podem comprometer muito muito o nosso trabalho e, pior que isso, podem inclusive escalar e pôr em causa tudo o que é uma organização, porque na verdade depois, se usar essa ferramenta dentro da organização, abre-se ali o que a gente chama de backdoors para poderem fazer coisas mais perigosas. E portanto, este tema é um tema que deve ser tratado, do meu ponto de vista, ao nível dos diretores dos sistemas de informação, que devem, nas organizações, assegurarem que as pessoas têm a tecnologia que é necessário para as pessoas poderem ser ágeis, poderem colaborar, poderem desenvolver o projeto e, portanto, devem andar à frente da necessidade. Quer dizer, os diretores de sistemas de informação, do meu ponto de vista, devem antecipar e, se não o fazem, a meu ver, é uma oportunidade de também aqui introduzir-se um espaço de melhoria, porque, na verdade, se não o fizerem, o que a prática evidencia é que as pessoas fazem autonomamente e isso é pior, pelas razões que enunciei há pouco, do que se houver uma decisão estruturada. Mas o tema o tema colocado tem uma outra dimensão também, que é, vamos admitir que a organização tem a sua escolha tecnológica para fazer tudo aquilo que é possível fazer. O que o mundo tecnológico tem evidenciado é que a evolução constante que temos assistido e a rapidez com que esta evolução nos traz coisas novas, mostra também que há aqui um tema que é estas escolhas têm que ser permanentemente questionadas e permanentemente atualizadas, porque o mundo evolui a uma velocidade tão grande que aquilo que hoje é uma escolha acertada, amanhã pode precisar de ser complementada e, portanto, também os diretores de sistemas de informação devem, deste ponto de vista, estarem receptivos a novas formas de ver as soluções tecnológicas que têm, porque é assim que a coisa acontece. Se isto for uma realidade, quer dizer, se o organismo tiver uma solução tecnológica que sirva ao propósito, se o diretor de sistemas de informação assegurar que ela continua a ser a mais eficaz e eficiente para o propósito de gestão de projeto, então o tema que foi colocado não se põe, porque nesse caso é assegurada a gestão central da informação, o acervo documental fica guardado,
quando muito, depois as ferramentas de comunicação fazem chegar, geralmente não é informação, são apontadores que remetem para o sítio onde a informação está, por conseguinte, a dispersão da informação que a ouvinte questionava já não se coloca, porque na verdade a informação está toda no mesmo sítio e a dispersão não existe. O que existe é, quando muita dispersão da mensagem sobre onde é que a informação reside e, portanto, o tema fica minimizado. Bem, obrigada. Jesus, 2 questões. 2? Ok. Então, o Marco Mendes pergunta, na vossa opinião e em contexto da administração pública, como poderemos transversalizar uma cultura de gestão de projetos? Depois, uma específica que é para o engenheiro Tito Vieira. Margarida Marcelino pergunta que ferramentas existem para a cocriação de produtos referida pelo engenheiro Tito Vieira. Pastas e documentos partilhados também com colaboradores fora da instituição promotora? Então vamos já, uma vez que existe uma pergunta muito dirigida, Sim. vou pedir essa resposta a essa questão dirigida a si. Certo. E depois deixo a outra questão para ser explorada então pelo Pedro Engrácia e pelo Abel. Pode ser? Muito bem. Quanto a ferramentas de colaboração, quer dizer, há imensas, nós no manual partilhamos várias, quisemos ser absolutamente agnósticos e neutros, há várias, a decisão por uma ou por outra depende de fatores diversos, mas eu queria talvez, diretamente à questão, dizer que tenho todo o pacote da Google Suite, que tem ferramentas do Google Docs, o equivalente ao Office da Microsoft, digamos assim, ou tenho o próprio Office da Microsoft, que lhe disponibiliza essa colaboração, ou então ferramentas da open source que fazem coisas idênticas. Portanto, o leque é muito amplo e há muita alternativa. Eu não sei se posso também comentar o tema do Marco Mendes sobre a cultura de gestão de projetos. Claro. Eu queria, sobre isso, dizer de facto, isso é, na administração pública, do meu ponto de vista, é um desafio que também, a meu ver, tem espaço, um enorme espaço para evoluir. Isto porque na administração pública temos, por um lado, esta lógica de gestão de projetos, que é da forma como eu a vejo, há metas, há objetivos, há um propósito e, portanto, temos que alcançar. Isto deveria ser verdadeiramente, todos os mecanismos de gestão deveriam permitir que fosse, digamos, encaminhado desta maneira. Mas a gente, na verdade, tem uma cultura de muitas décadas de que isto tem que coabitar com o relógio de ponto e com a pessoa picar à entrada e picar à saída, e, portanto, onde o paradigma era diferente. O paradigma não é o trabalho do dia e não é orientado a um projeto. Portanto, há aqui estas 2 dimensões que eu queria relevar e, portanto, na verdade, do meu ponto de vista, verdadeiramente é possível com o quadro que temos, implementar a gestão de projetos, há vários exemplos muito bem sucedidos, mas não estamos isentos ainda de um progresso que possamos introduzir, designadamente nestes temas que possam desfocar o que verdadeiramente é importante, que é metas ambiciosas, alcançá-las, resultados e agilidade. Obrigada. Passo a palavra a Pedro Engrácia. Para podermos transversalizar, precisamos de dar passos que outros países já deram. A primeira etapa tem a ver com a massa crítica que temos para implementar a gestão de projetos. Eu estava aqui a tentar fazer umas contas rápidas. Nós temos em Portugal cerca de 3.500 gestores de projetos certificados. É um número ínfimo, porque uma estimativa que fizemos há cerca de 3 anos apontava que o setor público, só o setor público, precisaria de 25.000. Portanto, temos um gap imenso de competências. Considerando ainda que estes 3.500 são cerca de 10% que trabalham no setor público, quer dizer que teremos 350 pessoas certificadas em gestão de projetos, independentemente do nível, a trabalhar para o setor público. Portanto, há um gap imenso. Ultrapassado este gap da divulgação e da formação, porque gerir projetos é do ponto de vista da gestão, conseguir estabelecer metas e alocar recursos, tudo aquilo que o Tito já referiu, mas do ponto de vista do staffing, depois precisamos de ter pessoas com competências para conseguirmos gerir os projetos da forma adequada. Não é só criar o conceito, não é só criar a caixa
é preciso fazer com que ela funcione. Há depois uma segunda etapa, que é a etapa de criar a necessidade. E isso pode acontecer por as empresas e eventualmente até o setor público começar a acrescentar requisitos de gestão de projetos e de competências de gestão de projetos nos seus cadernos de encargo. Porque isso vai fazer com que o mercado possa acelerar, e isso foi feito nos Estados Unidos, foi feito em Inglaterra, na Alemanha também, com resultados muito meritórios. O terceiro passo é um passo que para nós nos parece ainda um pouco longe, que tem a ver com o estabelecimento legal e formal da área de gestão de projetos como uma profissão. Isso foi feito em Inglaterra há sensivelmente 2 anos e mostra um estado de maturidade e de transversalidade da função da gestão de projetos, da qual nós ainda estamos longe. Mas, acredito eu, se continuarmos a promover este tipo de ações, a trabalhar seriamente em todos os setores da sociedade, vamos conseguir, talvez na próxima década, lá chegar. O desafio para o Abel, que é muito rapidamente comentar esta... São mesmo só 2 apontamentos muito rápidos. Esta situação evidenciou a capacidade de trabalhar de forma colaborativa e numa lógica de projeto. E esta circunstância também releva ainda a oportunidade que a gestão de projeto tem na experimentação e na inovação. E, portanto, eu diria que se queremos uma administração pública mais moderna, que introduza novos modelos de organização, que introduza novas formas de trabalho, também novos produtos e novos serviços de valor acrescentado, claramente a gestão de projetos tem que estar na base daquilo que fazemos futuramente. Obrigada. Eu, antes de passar a palavra para encerramento aqui da Jesus, dizer que foi um prazer, de facto, fazer esta moderação, perceber aqui estas dinâmicas necessárias para implementarmos aqui na administração pública e ao qual este guia vem dar apoio, resposta, orientação, e que será uma boa base de leitura para depois implementarmos estas boas práticas que ficaram aqui muito bem identificadas nesta sessão. Agradecer a todos a vossa presença e a transmissão de conhecimentos que foi aqui feita. E Maria de Jesus, para o encerramento, conto com a vossa presença dos participantes também na próxima sessão. Obrigada. Obrigada a todos os participantes e os nossos convidados do painel. Antes de encerrarmos, eu vou lançar um questionário que é muito rápido e pedir a todos os participantes que nos dessem a opinião sobre a sessão. Dizer que o certificado de participação vai ser enviado por e-mail para todos os participantes, e porque também foi uma questão muito colocada no chat, dizer que o guia, e foi referido também por os vários oradores, mas o guia está disponível no nosso site em ina.pt, na área do plano colaborativo para a administração pública, podem consultar. E dizer-vos que amanhã estaremos novamente com um outro webinar, neste caso será o tema da criação de equipas de trabalho transversal. Tal como tem acontecido, este webinar também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, do INA, portanto as gravações de todos os webinars que temos vindo a realizar estão disponíveis. Desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada pela vossa presença. Tivemos muitas pessoas, mais de 800 pessoas sempre em sala, o que é excelente e o que prova que realmente estas questões têm que ser mesmo debatidas. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada. Obrigado, Até boa uma tarde. próxima. Boa tarde. Obrigada.